Boa noite. Ele ocupa a cadeira número 40 da Academia Goiana de Letras e tem mais de 60 livros publicados. Em seu processo produtivo, utiliza até hoje a máquina de escrever e diz que detesta computador. Eu me refiro a Gabriel Nascente, este goianiense que publicou seu primeiro livro aos 16 anos e agora quer se tornar um imortal, candidatando-se a uma vaga na Academia Brasileira de Letras. É Gabriel Nascente, o nosso convidado de hoje. Vamos falar sobre sua carreira e sobre literatura. E vão me ajudar nesta conversa 3 escritores. Eu começo apresentando Aidenor Aires. Aidenor, boa noite e muito obrigado por ter aceito o convite. Boa noite, é um prazer estar aqui. Luiz Jaquino, que além de escritor é jornalista. Boa noite, Luiz. Boa noite. Também fico muito feliz com esse encontro, de velhos companheiros. E da nova geração aqui ao meu lado, o Tom Alves, é escritor, jornalista e também editor. Tom, boa noite e muito obrigado por estar com a gente aqui. Boa noite. Lembrando a você, telespectador, a você que nos ouve pela Rádio Brasil Central e nos vê pelo Facebook, que o programa de hoje foi gravado. Portanto, não tem como você fazer a sua participação via WhatsApp. Gabriel Nascente, boa noite. É uma honra entrevistá-lo aqui no Roda de Entrevista. Boa noite, Enzo Lisita. Boa noite, Tom. Boa noite, Aidenor. Boa noite, Luiz Jaquino. Apraz-me enormemente esse convite que me leva ao triunfo do júbilo e da honra em poder humildemente participar desse colóquio que presume-se será prazeroso, claro, naturalmente, impregnado de boas aventuras dentro do imponderável, dentro da ambiguidade, que tudo isso faz a poesia e faz a hora, e lembrando que neste momento, meus amigos, a emoção que tenho é a mesma emoção de quem tem vontade de sair correndo daqui, com medo de esta mesma emoção eventualmente atropelar o meu verbo. Por enquanto, o verbo está ótimo. Muito obrigado. Eu quero voltar no tempo aqui, mostrar a sua primeira obra, Os Gatos, 1966, 16 anos, 15 para 16 anos de idade. Tem aqui a sua marcaçãozinha, um livro de poesias. Então eu quero voltar no tempo. Sim. Como surgiu o poeta, o escritor Aidenor... Gabriel Nascente, eu olhei para o Aidenor, tanto poeta aqui ao meu lado, falha nossa. Mas enfim, como surgiu o poeta Gabriel Nascente aos 16 anos? Como vinha essa vontade antes dessa primeira publicação? E como foi naquele até período difícil, político do país, publicar naquela época? Eu tinha pouco mais de meus 14 anos e cursava Escola Técnica Federal de Goiás, o curso industrial de aprendizagem. E era nosso contemporâneo, o poeta Aidenor Aires, que muito primeiro do que eu já ocupava o verbo dentro da poesia. Fiquei conhecido nessa fase da minha adolescência, de 13 para 14, 15, 16 anos, até a publicação de Os Gatos, como um adolescente rebelde, à procura de um instrumento que pudesse dar vazão às coisas que atormentavam o meu espírito, a inquietude da minha alma. Não fui eu que escolhi a poesia. A poesia me levou para dentro do seu ventre. A poesia me abraçou naquela idade, quando devo lhes dizer que escrevi a maioria dos poemas que compõem este volume, esta plaqueta, que chamaríamos de livro. Eu mal sabia que Gonçalves Dias era o autor de Canção do Exílio.
não tinha o menor contato com o mundo, com o universo da linguagem poética. Exceto que, a meu lado de banca, estava o poeta Aidenor declamando Castro Alves. Como é que foi isso, Aidenor? Bom, nós nos encontramos lá na Escola Técnica e eu fico tentado a acrescentar alguma coisa na história do Gabriel, porque eu acho que a visão minha de fora é diferente da dele, né? Porque eu assisti ele fazer o primeiro poema. Então, o Gabriel era famoso no bairro Popular por andar de bicicleta, consertar máquinas, andar de moto, correr de bicicleta, se trepar nos telhados. Menino travesso. Era um menino travesso, mas era um travesso genial. Então ele pegou o apelido de cientista louco, porque não era uma travessura gratuita, ele sempre estava querendo criar coisas. Havia uma explosão de criatividade nele. E na escola técnica, era uma escola muito humanista, porque herdou de Goiás, da cidade de Goiás, a escola de aprendizes artífices, e muitos dos que trabalhavam lá na escola eram pessoas que vieram de Goiás, então ligados a escritores, a artistas. Então a escola tinha um ambiente bom. Então nós, ao invés de ficar aprendendo a consertar as máquinas e rádios, nós ficávamos fazendo teatro, declamando poesia, essa coisa. E num desses eventos, apareceu lá um grupo de teatro. E esse grupo fazia uma comédia, uma coisa de esquetes. Eu não me lembro se chamava Brasil 66. Não. E aquele grupo tinha uma quantidade de monólogos sobre o Nordeste. Na época da seca, aquele negócio na época dessa música que chamava o problema da seca. E o Gabriel ficou tão entusiasmado com aquilo, ficou andando lá no meio dos artistas, que ele escreveu um poema que chamava Nordeste. E esse poema ele foi ler na sala de aula. E o Gabriel foi sempre assim muito hilário. Ele fala do drama com uma certa alegria, com certos trejeitos que a pessoa pensa que ele está brincando. E ele lia esse poema, e quando lia o poema, ou falava o poema dramático, falava da seca, da morte do Nordeste, da fome, mas o povo ria de morrer. Então esse foi o primeiro poema dele, chamado Nordeste. A partir daí desatou-se. E há um episódio interessante que ele começou a escrever e dava tanta preocupação na escola, no serviço de orientação educacional, chamava ele lá, a mãe e tal, para ver o que aquele menino podia fazer para aquele menino parar. E a escola, a parte psicológica da escola esgotou. Falou, não dá para mexer com esse menino mais. Aí chamaram um técnico da alma, um psiquiatra. E ele fez lá as avaliações, os estudos com o Gabriel e tal. Depois chegou e falou para o pessoal, esse aí não tem jeito não. Essa doença aí não cura não, isso é poesia. Então, a partir daí ele seguiu, estava por escrever Os Gatos, nessa época. E teve sempre nunca mais parou, porque ele tem uma facilidade não só de escrever, que é uma permanente cachoeira de metáforas a escrita dele, até na fala, né? Como também a facilidade de relacionar com as pessoas. Dentro de pouco tempo ele era amigo de Jesus Barba Boquadi, era amigo de Bernardo Helles, era amigo de Anatoly Ramos, era amigo de todo mundo daquela época. Então, eu falo isso quase a título de depoimento. O Jesus, inclusive, que fez o prefácio dos gatos, né? O prefácio aqui, estou conferindo, é do Jesus Barba Boquadi. Luiz. Eu conheci o Gabriel Nascente, ele já tinha alguns livros. Aliás, quando nós nos aproximamos, ele já tinha alguns livros, foi pela década de 70, né? 73, 74, por aí. Mas eu conheci o Gabriel Nascente ainda nos meus primeiros meses de BEG. Passou esse moleque lá pelo prédio do BEG, que era uma coisa nova, era a joia da cidade, o único prédio com ar-condicionado, né? A coisa toda, aquelas escadas. E ele com um livrinho na mão, um caderninho na mão, vendendo antecipadamente os gatos. 20 cruzeiros. Os gatos. 20 cruzeiros. Aí eu comprei os gatos da mão dele. Nunca recebi, eu estou vendo os gatos agora. Eu já procurei esse livro do sebo várias vezes, pela Relíquia, que é a primeira obra dele, né? Não sabia. Aí nós temos uma história um tanto paralela. Por exemplo, uma ocasião ele publicou um livro com um material crítico deles, tem mais de 10 anos. Você não quer escrever alguma coisa para o meu livro, não? Eu falei, para que mais? Como mais? Você já escreveu sobre mim? Eu falei, Gabriel, você já me pediu umas 4 ou 5 vezes, eu nunca te neguei. Você mesmo levou o material para ser publicado, que ele editava
suplementos literários, né? Ele tinha também o jornalzinho do Jockey. Então ele pegava esse material, publicava, mas ele mesmo não sabia que eu tinha escrito sobre ele, a pedido dele. E nós muitas vezes também curtimos noitadas memoráveis, né? Com muita cerveja e poesia até amanhecer. E temos histórias de boa lembrança nessa jornada toda, né? E além dos contatos, porque Goiânia é pequena, uma Goiânia de 300 mil habitantes, ou pouco mais que isso, e então era fácil as pessoas se conhecerem, né? A Idenor e eu, dois jovens estudantes poetas, ficávamos na porta da então Cotelgo, né? Esperando as namoradas saírem. Nós nos casamos com essas namoradas, né? Nossas primeiras esposas. Bom, antes de ir para o intervalo, traduzir Cotelgo, virou Telegoiás, que Companhia hoje Telefônica do Estado de Goiás, que é a precursora da Telegoiás, que depois virou essa coisa toda que nós temos por aí, né? Ela virou, acho que 3 empresas. Isso, uma história longa. Longa isso aí. Tom, eu vou abrir o próximo bloco com você. Okay. Deixamos primeiro os contemporâneos, né? Voltar no tempo. A gente, os velhinhos. Os mais experientes. Não, chama-os ou nos chamas de Juventude Grisalha. Juventude Grisalha. Com quem temos muito que aprender, aí, né, pronto, Juventude Grisalha. Então, vamos para o primeiro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta nesse papo super agradável sobre poesia.